A paz do Senhor, pessoal. Falando pessoal, porque temos alguns homens entre nós, né? E é tão bom. Eu participo de conferência de mulheres no Brasil todo já há alguns anos. E é tão lindo a gente ver que os homens estão vindo para as conferências de mulheres, né? O João Lúcio, ele fala que ele é o homem mais... como é que é? O homem que jamais frequentou o congresso de mulher no Brasil, né? E é muito bom, porque a gente sabe que a palavra de Deus é a palavra de Deus, e ela alcança homens e mulheres. Eu também faço meu congresso de mulheres em Israel, e na última edição agora, pastor Danilo, nós tivemos 16 homens no congresso de mulheres em Israel. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus, aleluia, né? O Senhor está atraindo os seus, sejam eles homens ou mulheres. Mas eu fico muito grata ao Senhor pelas portas dessa casa aberta para a gente, para mim, para o João. E certamente, nessa edição, a gente está sendo ainda mais abençoados, porque a gente está podendo ficar aqui na conferência e receber também. Como é bom a gente se assentar para receber. Nós não podemos dar coisa alguma se do céu não nos for dado também, não é isso? Então, esse tempo da gente estar sendo ministrado, estar recebendo, eu quero agradecer, mais uma vez, Mônica e Danilo, por investirem em nós, para a gente ficar aqui todos os dias recebendo da parte do Senhor, e é tão gostoso isso, e a gente vê cada vez mais essa necessidade de nós, mesmo sendo Martas, trabalhando arduamente para o Senhor, termos o coração e a disposição de Maria, sempre assentadas, escolhendo a melhor parte. Amém? Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 8. Eu vou usar a versão NVI. E a gente está aqui em Atos capítulo 8, imediatamente após a morte de Estevão. No capítulo 7, eu quero encorajar você a meditar, a estudar o capítulo 7 de Atos. Porque a defesa de Estevão, ela é uma síntese maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus veio fazer. A obra de redenção, desde a lei de Moisés, desde Abraão, né, chamado, preparado por Deus para a fundação de um povo, de onde ele traria o seu Messias, e onde ele fez felizes todas as famílias da terra, assim como eu e você, até a conclusão da obra de Cristo. Então, leia e estude o capítulo 7, e especificamente a defesa de Estevão, que Estevão fala em sua defesa, e ele faz uma explanação tão genial e que irritou tanto aqueles homens que o levaram ao apedrejamento. E a partir do verso 1 aí do capítulo 8, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem, chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado.
e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Senhor, é a tua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Afasta da minha boca, Senhor, as minhas próprias palavras e opiniões pessoais, porque só as suas palavras são palavras de vida eterna. Que a tua palavra nos convença, nos confronte, nos console, nos cure, pelo poder do teu Espírito. Ensina-nos nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando a gente olha para esse texto, a gente vê em Simão, esse homem que andava fazendo sinais e maravilhas, usando talvez algum dom, se ele impressionava, dos menores aos maiores, dos mais pobres aos mais ricos, certamente alguma habilidade ele tinha, algum poder, seja de iludir, seja manifestando poderes de demônios, que a gente sabe também que pode existir isso, algum poder emanava dele, e ele estava acostumado a ser bem visto pelas pessoas. É tão interessante quando a gente vê o texto descrevendo que as pessoas diziam, né, esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder, e eles andavam atrás deles, até que Filipe chegou, apresenta o evangelho. Eu quero só abrir um parênteses aqui, é tão interessante, tinha acabado de acontecer uma tragédia na igreja em Jerusalém. A igreja estava fraturada pela morte de Estevão. Estevão foi morto por inveja, por raiva, era uma morte injusta. Estevão não merecia o apedrejamento. Agora, eu acho tão interessante que mente e que espírito empoderava estes homens, que, diante da dispersão de todos pela região da Judéia e Samaria, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então, o que o texto está dizendo para a gente é, uma situação difícil estava acontecendo, mas os apóstolos ficaram firmes ali. O resto da galera dispersou, mas é tão interessante que o texto fala que ele dispersou, mas foram pregando o evangelho. Olha, gente, a gente tem muito o que aprender com esse texto. A coisa estava ruim de verdade. Um irmão amado tinha sido apedrejado até a morte. Isso os fez recuar? Fez, Helena, eles dispersaram pela Judéia e Samaria. Eles dispersaram e foram fazendo o quê? Pregando o evangelho. Então, o que parecia um recuo, estava sendo, na verdade, uma estratégia, né? Porque talvez se Estevão estivesse ali em Jerusalém, continuasse aquele ambiente fervoroso e propenso, a gente ficaria todo mundo ali. Então, não se engane. Gente, diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil, é impossível a gente não tocar nisso, só se a gente tivesse morto para não saber o que está acontecendo, né? E uma pessoa virou para mim e falou, eu falei assim, gente, eu estava assim,
num gostinho assim de ver as promessas que eu ouvi contadas na minha adolescência. Eu ouvi palavras proféticas sobre o Brasil na minha adolescência inteira. Deus vai levantar o Brasil, Deus vai levantar uma nação avivalista, o Brasil será celeiro de missionários para o mundo, o Brasil isso, o Brasil aquilo outro. E a gente começa a ver o Brasil se estruturando e ganhando desenhos que podem nos tornar economicamente melhor e tal. Parece assim que vai. Vou ver as promessas se cumprirem de repente. E você pensa que Deus perdeu o controle? Foi uma crise que fez o povo dispersar, saindo, levando o evangelho para Samaria e Judeia. Aí, de repente, gente, às vezes as promessas cumprem, sabe? O tiro saindo pela culatra. O diabo pensa que está ganhando e Jesus está ressuscitando, entendeu? Aí eu fico pensando, se fica tudo gostosinho, aconchegante, a economia crescendo, você enchendo o bolso de dinheiro, vai ficando independente, autossuficiente, mimado e acomodado. Vem um governo duro, de perseguição, de babá, limpa o muro. Quem está aí brincando de ser crente, vai beijar a boca do capeta. E quem quer Jesus vai ficar mais inflamado e mais ousado, e você, Senhor... Eu vou, Senhor. Uns vão ficar e vão ser avivalistas. E quem sabe esse é a ferramenta para a gente ser dispersado pelas nações? Para ir viver vida boa lá fora? Não, porque quando você sai lá fora, você vê que está todo mundo quebrado, gente. Está todo mundo quebrado. Eu tive uma experiência fortíssima nos Estados Unidos esse ano. Estive lá durante 3 meses na casa do meu irmão. E no final da minha trajetória lá, a gente foi dar uma passeada na Califórnia. Eu nunca pensei ver, nos Estados Unidos da América, a situação que eu vi. Muitos moradores de rua, pessoas comendo lixo e noiados, totalmente drogados, as pessoas entregues às drogas, liberadamente, assim. Eu falei, meu Deus, que miséria, que estado miserável. Um país que foi celeiro de missionários para o mundo todo. As nações aguardam a manifestação dos filhos de Deus. E não é tempo da gente ficar de mimimi, ou lambendo as próprias feridas, ou ficar pensando, Deus nos abandonou. Deus não te abandonou coisa nenhuma. Se a coisa está ficando ruim, a seca chegou, né, Mônica? Nesse exemplo maravilhoso que ela aprendeu aí com a jabuticabeira, a seca chegou o tempo da seca, é para dar fruto mais abundante, mais doce. Deixa Deus usar essa situação. Como Ele estava usando a situação na igreja em Jerusalém. As pessoas foram dispersas, os apóstolos permaneceram ensinando, instruindo, mas logo depois, quando eles escutam o que Deus estava fazendo em Samaria, porque as pessoas foram para Samaria, Filipe estava em Samaria, anunciando o evangelho, e as pessoas estavam aceitando o evangelho de Jesus Cristo. Então, eles mesmos enviam Pedro e João para imporem as mãos e para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha que situação. Em 3 versículos, Deus muda a situação. Estevão morreu. Espera aí, por causa da morte de Estevão, pegou fogo. Então, eu quero te dizer, às vezes você está olhando para essa situação só de um jeito, vendo só, ó vida, ó céus, ó azar. Deus não perdeu o controle. E Ele quer fazer da sua situação difícil uma oportunidade para manifestar a sua glória, o seu poder, e nós cumprirmos a única coisa que Ele mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer uma coisa só: discípulos. E você não faz discípulos entregando folheto. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Você não faz discípulo, Jesus te ama, que bom, para cumprir meu desejo. Para fazer discípulo, você tem que sentar junto, comer junto, olhar no olho, entendeu? Ser mais crente, ser mais fiel, mais leal, depender mais de Deus para você formar discípulos. A gente quer fazer grandes movimentos através da política. E eu não sou a favor de crente simplesmente se excluir de algo que envolve todo o nosso bem-estar. Mas não se iluda. Não se iluda. O que transforma o homem e uma nação é o Evangelho de Jesus Cristo.
Não pense que as ferramentas políticas são suficientes. O evangelho de Jesus Cristo é que muda a mentalidade de um povo. E eu estou falando do evangelho real, não desse evangelho fake que muitas vezes é transmitido. A gente está aceitando muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Fiquei sabendo que o Luciano Subirá passou aqui com graça transformadora. É isso aí, gente. O gnosticismo está lá desde a igreja do primeiro século, os falsos ensinos gerando uma falsa crença, uma crença equivocada, e a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito e não depender da graça de Deus e não sermos empoderados por essa graça. E é aí que eu quero chegar. Por que espírito que tem nos animado? Como é que nós temos vivido a nossa vida? O que nos move? Sob qual influência nós caminhamos? Será que o evangelho que nos impactou, que nos alcançou, que nos transformou, que tem nos curado dia após dia, ele tem gerado frutos doces para que outros provem desses frutos? Ou será que a gente tem vivido para nosso próprio prazer, pensando apenas no nosso próprio conforto e fazendo de Deus o gênio da lâmpada? A Mônica deu uma palavra maravilhosa aqui hoje sobre sermos filhas de Deus. Filhas, andarmos no palácio, e isso é magnífico, é maravilhoso, é isso, é a identidade de filhas. Só que a gente quer só a parte boa de ser princesa. A gente quer andar no palácio, glamour, luxo, poder, influência, né, autoridade, né? Mas o príncipe Charles está aí, né? Betinha bateu com a caçuleta, a coroa veio para a cabeça dele e parece que já está pesando. Só para a gente olhar a expressão do rosto dele, a gente pensa, meu Deus, está pesada essa coroa. Porque, gente, ser da realeza envolve responsabilidade. Envolve cumprir protocolos. Envolve abrir mão da própria vida, do próprio interesse. Envolve renunciar à vida ordinária. Mega não está dando conta. Mega já saltou fora, né? Não aguentou a pressão. É muito fotógrafo, é muito compromisso, é muito protocolo. O marido não pode nem pôr a mão na mão dela, que já quebra o protocolo. Que chatice, né? E às vezes você pensa assim, nossa, mas eu não posso nem tomar uma taça de vinho. Jesus me libertou. Gente, Jesus te libertou para você viver podendo falar não. Jesus te libertou para você se tornar um padrão para outras pessoas. Jesus te libertou para você não ser qualquer um. Para você não ter a velha mentalidade do velho homem. Você quer ser realeza, mas continua comendo com os porcos. E mais ou menos era isso aqui que estava acontecendo quando Simão viu a proposta de poder. Ele olhou, uau, rolou um babado aí. Pedro e João impuseram as mãos e disse, uau, eles receberam o Espírito Santo. Ao invés de Simão falar assim, eu quero o poder do Espírito Santo, eu quero receber isso aí. Não, ele queria receber o poder de impor as mãos e trazer fama para si mesmo. Ele queria, gente, pois é, Helena, mas era Simão mágico. Mas aqui o texto está dizendo para a gente que ele creu e foi batizado. Você creu? Foi batizado? Isso é só o começo. Caminha, avança, cresce, queira o Espírito Santo. E não fama, poder ou interesses pessoais. Gente, a gente conversa com as pessoas sobre a iminente volta de Jesus, o pessoal fala assim, não, espera mais um pouquinho, eu tenho que casar primeiro. Não, tem que formar. Não, oh, gente. Esse mundo, Deus criou esse mundo de uma forma assombrosa, magnífica, e Ele vai restaurar todas as coisas, e haverão novos céus e nova terra. Mas hoje, gente, o mundo está ruim demais. Ah, não acho não, Helena, o mundo até está bom. Sai da bolha, querido. Vai dar umas voltinhas lá na Califórnia. Vai dar umas voltinhas nas comunidades carentes aqui. Dá uma subidinha no Morro do Alemão. Não, essa não pode.
Não pode, não é qualquer pessoa que entra e sai. A vida está ruim, gente. Abre o jornal e lê. Abre o jornal e lê. Ou melhor, fecha o jornal, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Coloca o seu foco no Senhor. Encha-se do Espírito de Deus. E seja equipado para cumprir o propósito de Deus. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está tirando os olhos de Deus. E a gente coloca os olhos em Deus quando a gente quer saber o que Ele pode nos dar. Qual é o poder que eu posso receber de Deus? Para ser notável, para ser notório, para ser famoso, para, sei lá, exercer um grande ministério sobre a terra. O Senhor nos chamou para sermos príncipes e princesas, sim, filhos e filhas. E isso envolve poder, graça, misericórdia, perdão, restauração, esperança, alegria. E também envolve renúncia. Renúncia. O negue-se a si mesmo não mudou, gente. Mas a gente não nega a nós mesmos. E a graça nos habilita a viver uma nova vida, com uma nova mentalidade. Mas a gente está vivendo, dando justificativas para Deus, dizendo: Deus entende a minha humanidade. Até a palavra humanidade, ela foi distorcida. Porque a gente usa essa palavra hoje em dia para justificar a nossa picaretagem. Sou humano, não consigo ser perfeito, Senhor, vem e me leva além. É isso mesmo, o Senhor precisa de vir levar a gente, porque a gente é humano. Mas a nossa humanidade, a gente perdeu um pouco desse significado de humanidade. Gente, Deus formou a humanidade e fez a humanidade à sua imagem e semelhança. A queda aconteceu, corrompeu, distorceu a imagem de Deus em nós. Mas Jesus Cristo veio para restaurar a nossa humanidade. Então, quando a gente fala assim, humanidade, não é para justificar a nossa picaretagem, é para dizer que nós ficamos mais humanos, mais sensíveis, mais amorosos, mais parecidos com Deus. Quando Jesus manifestava seus sinais, milagres e maravilhas, Ele fez algumas vezes na sinagoga. Mas grande parte dos milagres e maravilhas que Jesus fez foi indo com os discípulos de caminho, comendo na casa de um, atravessando de barco para outro lugar, vivendo a vida ordinária, vivendo a humanidade. Jesus se fez carne, vestiu a nossa roupa para nos provar que nós podemos viver de uma maneira mais elevada, capacitados pela graça. Então, para de dar desculpa esfarrapada, querendo de Deus só o poder que Ele pode te dar para a sua própria notoriedade. Seja humano. Seja cheio de Deus na sua humanidade. Para de querer grandes coisas, para de querer ser esse irmão, o mágico. O que ele queria? Ele vivia iludindo as pessoas e atraindo as pessoas a ele mesmo. E de repente, ele creu em Jesus, aceitou o Evangelho, foi batizado, mas diante da iminência dele receber mais poder, para continuar atraindo as pessoas a ele mesmo, ele não hesitou, ele ofereceu dinheiro para os discípulos. Aqui eu pago. No reino de Deus, nosso dinheiro não vale nada, se é para buscar fama para nós mesmos. O nosso dinheiro serve para servir. Nosso dinheiro nos é colocado nas mãos para servirmos aos outros, para abençoarmos os outros, para compartilharmos da dádiva que recebemos como expressão de gratidão por tudo que recebemos do Senhor. Tudo que temos, o nosso tempo, é para ser compartilhado. Os nossos dons e talentos é para ser compartilhado. Tudo é para servir e não para ser visto.
E a gente está invertendo, gente, e a gente está vivendo um evangelho mais focado no nosso umbigo. O que eu ganho com isso? Deus vai me colocar por cabeça, não por cauda. Eu vou fazer, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu sou princesa, eu sou. Então assume a responsabilidade. Você é isso tudo mesmo, mas viva como filha na sua plenitude. Queira a paternidade de Deus na sua plenitude. A paternidade de Deus tem colo para a gente, tem consolo para a gente, mas também tem vara para a gente. Também tem correção para a gente. Também tem aqueles puxão de orelha básico. Vai ficar no cantinho do pensamento aí, filha. Tá pisando na bola, Helena. Fica aí, pensa um pouco. Gente, e a verdade é que eu quero ser hoje a Helena que eu não fui no primeiro cura que eu vi. Deus está nos chamando para um constante crescimento. Não crescimento diante dos olhos dos homens. Crescimento diante dos olhos do Senhor. O que a gente é diante dos homens é um efeito colateral, não um fim. E a gente quer parecer muito bem para os outros. A gente está vivendo a era dos posts. A Bíblia fala assim que seja a boca de outro e não a nossa que nos louve. Mas como a gente conta vantagem através de um post? É sutil, né? O diabo é sutil. Ele sabe como é que põe a mesa para nos atrair. E a gente ama ganhar curtida. Aí a gente ostenta. Ninguém posta o prato de arroz com feijão. Arroz e ovo frito. Prato do dia. Não posta. E se alguém postar, quem vive, é louco, arroz com ovo? A gente gosta de glamour, como Lúcifer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assumiu um outro modelo. E a gente fica exausto tentando impressionar os outros, enquanto Jesus convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele não para por aí, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É tão simples, é tão 1 mais 1 é 2. Mas a gente gosta de elevar da quinta potência. Né, matemático? A gente gosta. E aí a gente olha para Simão. O cara creu. Ele ouviu o evangelho. Ele creu. Mas diante de algo sobrenatural que estava acontecendo, ele se sentiu seduzido a ter poder. Para quê? Para servir os outros? Não. Para ser visto. Para ser querido. Para se sentir amado. Quando eu fiz o meu teste vocacional, eu tinha 17 anos. E o primeiro tópico do meu teste vocacional deu oratória. Eu virei para a orientadora e falei assim, o que é isso? Ela falou, não, Helena, significa que você tem facilidade para falar. E as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu nasci para ser atriz. Eu quero ser atriz, eu quero cantar. Eu gosto de música, das artes. Fazer o que com oratória? E eu desprezei aquilo que o Senhor já estava sinalizando. O Senhor só coloca na sua mala aquilo que vai ser útil no seu propósito. E eu desprezei, peguei aquela peça. Não, você não quer não. Eu quero música, teatro. Depois eu fui descobrir que, na verdade, eu não queria música e teatro, eu queria ser vista. Porque quando as pessoas me aplaudiam, eu me sentia amada. Mas isso é uma mentira. Quem te curte, não te ama. Não é amor, gente. A gente está confundindo. Essa vida fake, de aparência. A gente pensa no look. Eu posto look do dia, 1 milhão de curtidas. Eu posto o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 2 gatos pingados, curte. Isso mostra para a gente a futilidade desse mundo. E eu não quero desprezar aqui o trabalho das blogueiras, das influencers de moda. Não é disso que se trata.
O que eu quero dizer aqui é que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. Não dá para a gente querer conhecer e seguir Jesus Cristo com a mentalidade de Simão o Mágico. Não dá para a gente seguir a Jesus Cristo de fato, querendo comprar a bênção. Hoje se fala muito em networking. E o que era para ser a mesa da comunhão virou a mesa do networking. Nojento. Network é network, mesa da comunhão é mesa da comunhão. Separa as coisas, não põe as duas coisas no mesmo pé, não. Porque no network só tem interesse. Eu estou me conectando a você, porque você conhece muita gente, eu posso ir pregar lá na sua igreja. Disgusting. É assim que fala, Micheline? Foi o que eu aprendi de inglês. Disgusting. A mesa da comunhão cura. A mesa da comunhão educa. A mesa da comunhão, ela disciplina. Ela encoraja. E ali na mesa da comunhão, quantas coisas Jesus fez sentado à mesa? Gente, Jesus quer chamar a gente para a gente viver a vida simples. E Pedro responde a Simão: o que é isso, Simão? O que você está querendo? Você acha que você pode comprar o dom de Deus? Se arrependa do seu pecado. E, gente, nós estamos precisando de nos arrepender desse evangelho que a gente está vivendo, que é focado só no nosso próprio interesse. Só em contar a bênção que Deus tem dado para a gente. Ostentar o que Deus tem feito na nossa vida. O que Deus tem feito na nossa vida é por graça e misericórdia. E é para ser compartilhado. É para servir aos outros. Não para se tornar oportunidade de nós nos acharmos superiores aos outros. Porque não somos. O Evangelho de Jesus Cristo nos torna livres. Não melhores do que ninguém. O mesmo amor que é dispensado a mim, é dispensado ao mais vil pecador que nesse momento está tocando terror, vivendo em desobediência. A mesma porta da graça que está aberta para mim hoje, está aberta para ele. Então nós não somos superiores a ninguém, porque somos cristãos evangélicos. Deveríamos nos tornar mais servos, mais engajados, mais apaixonados por fazermos discípulos. Que o Senhor nos ajude. Qual espírito tem nos animado a caminhar? Lá em Colossenses 3,17, o texto diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que fazemos, tudo que fazemos, tudo que fazemos. Se a gente está cozinhando para a nossa família, é em nome do Senhor Jesus. Se a gente está pondo uma mesa, é em nome do Senhor Jesus. Estamos lavando um banheiro, é em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos resgatar, vamos deixar o Senhor curar a nossa humanidade. As grandes coisas não são comparáveis às pequenas coisas. É das pequenas coisas que a gente sente saudade quando a gente está num leito de enfermidade. Eu fiquei com Covid, com 40% do pulmão comprometido. Não fui internada porque a médica começou a cuidar de mim em casa, porque em Belo Horizonte, com 20%, já estava entubando. Então ela falou assim: Helena, eu vou te evitar ao máximo levar para o hospital. Se eu te levar para o hospital, eles vão te entubar. E eu ia no banheiro. Parecia que eu estava carregando o mundo nas minhas costas. O cansaço era extremo. Eu chegava para fazer xixi. Afando. E quando eu voltava para a cama, devagarinho, eu tinha que deitar de bruço. Porque se eu deitasse de lado ou de cabeça, eu sufocava. Foi um negócio pavoroso. E do que eu senti saudade? De estar no púlpito pregando? De estar fazendo viagens internacionais? Não, gente. Eu senti saudade de ir no banheiro e fazer xixi sem cansar. Eu senti saudade de estar junto com os meus filhos, podendo abraçar e beijar eles. Na iminência da morte, a gente vê claramente o que realmente é importante. E o Senhor quer nos usar
nas coisas ordinárias da vida, nos momentos mais comuns. E a gente despreza o comum, exalta e busca as luzes, o holofote, as curtidas, e isso está nos desvirtuando do caminho de Cristo, como Simão o mágico. Ele já tinha crido, ele já tinha entregado a sua vida, ele já tinha sido batizado, mas diante de uma proposta dele se projetar, ele achou que ele podia comprar a bênção. Ele pecou contra Deus. E muitas vezes nós estamos pecando contra Deus, porque nós não estamos usando o que recebemos para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. Tem gente na sua família que você não senta mais, porque você se acha superior. Agora eu sou remida e lavada, não tomo cerveja, não vou no churrascão da família, não me sento na roda dos escarnecedores. Ai, o que Jesus diria disso, né? Ele podia ir na casa do cobrador de impostos, comer lá, mas você não pode ir na casa da sua família, porque eles bebem cerveja. Que ilusão é essa que a gente tem acerca de nós mesmos? Que desumanização é essa do Evangelho? O Evangelho deveria nos humanizar, nos deixar mais empáticos, mais misericordiosos. Se éramos boas esposas, agora seremos melhores esposas. Se éramos boas mães, melhores mães. Boas cozinheiras, melhores cozinheiras. Ah, o banheiro que eu limpo depois que eu sou crente é muito melhor. É muito simples, gente. O Evangelho é simples. Mas a gente está querendo o grande poder. Tudo quanto fizerdes, tudo. A gente deve amar a Deus de coração, em palavras e em obras. Ser espiritual é o alinhamento dessa tríade, glorificando a Deus de todas as formas. E a gente pensa que obra de Deus é pegar no microfone, obra de Deus é escrever um livro, também. Mas obra de Deus é educar os filhos no caminho do Senhor. Obra de Deus é continuar orando pelos seus filhos quando você não vê resultado das suas orações. Fica firme aí, porque Deus não está surdo para a sua oração, não. Obra de Deus é cozinhar para uma amiga querida. Obra de Deus é Micheline. Obra de Deus, quantas vezes a gente sentado na mesa da Micheline, eu fui nutrida na minha alma, esperando o salmão maravilhoso que ela faz. E a gente ali, ela cozinhando e falando fofoca, não, falando que edifica, falando que constrói, falando que abençoa. A roda da mesa, como Jesus. Cozinhando, trocando fraldas. Tem mulher que orou, a Mônica orou aí para o filho dessa mulher. Me erra essa oração, sai. Ô, gente, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. De que espírito nós somos? A Bíblia fala que a herança do Senhor são os filhos. Ah, não quero não. Não quero não, obrigada. Mas por que você não quer, irmã? Não, filho dá muito trabalho. Você também. Deus não te descartou, nem te abortou, nem te evitou. Helena, mas está aí, ó, 8 bilhões, né? 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Pois é, mas está ruim do jeito que está. Então vamos pôr o filho no mundo, o filho cheio do Espírito Santo. Esse mundo está precisando dos filhos santos. Mas para você forjar filho santo vai te dar trabalho. Ah, seus joelhos vão ficar bem... Quando eu tive a Clara, gente, minha primeira filha, eu falei assim, alguém me perguntou, quando que vem o segundo? Eu falei, não vem. Como não vem, Helena? Sua gestação foi tão tranquila, parto normal, a Clarinha é uma criança, para todo lado que eu ia, a Clara estava junto. Vamos para a igreja, a Clara para a igreja, vamos para o ensaio, a Clara com 20 dias estava no ensaio de eu chamar. Aí, Clarinha, não te dá trabalho nenhum, fica para baixo, para cima, eu que sei. Eu virei para a pessoa e falei assim, não, filho dá trabalho demais, e eu tenho muitos sonhos e projetos. Aí eu costumo dizer que Deus ouviu, vou te dar 4 para te ensinar a ser gente.
E graças a Deus que Ele me deu 4. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que os planos de Deus são mais elevados. Sabe por quê? Porque os 4 filhos me humilham todo dia. Os 4 filhos me ensinam a ser gente. Os 4 filhos me ensinam a orar, me ensinam a pedir perdão, me ensinam a liberar, entendeu? Me ensinou a ser Eles me ensinam. 2 deles já estão casados, mas como eu aprendo com eles sobre a paternidade de Deus todos os dias. Como eu aprendo com eles a permanecer crendo, orando e me alegrando. E o Arthur, meu terceiro filho, era um filho que eu tinha muito temor no meu coração. Questionador, argumentador. Eu falei assim, Jesus, 2 eu não aguento, não. Não sei quem que eles puxaram, gente. Deve ser o João. Passou no Enem. Você vai fazer o quê, meu filho? História. História? Na Federal. Na Federal? Tem misericórdia. Gente, filho ensina a gente a orar. Filho ensina que você não tem nada no seu controle. Filho te ensina que todas as suas técnicas não prestaram para nada. Se a misericórdia de Deus não convence esses meninos da justiça, do pecado e do juízo. Filho te ensina que você não é boa mãe, coisa nenhuma, não. Eu me lembro que alguém elogiou o Miguel. Alguém chegou para mim e falou assim, nossa, mas o Miguel, que menino de Deus, viajou com a gente, que homem de Deus, que presença, que menino, você fez um ótimo trabalho. E eu aceitei o elogio. Aí a gente vê, gente, que nós dependemos de Deus para absolutamente tudo. Para sermos mães, dependemos de Deus. Para sermos esposas, dependemos de Deus. Para sermos boas amigas, dependemos de Deus. Para sermos profissionais, dependemos de Deus. Para pregar a palavra, dependemos de Deus. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Quando Jesus falou em João 15, sem mim nada podeis fazer, Ele estava falando sério. Mas a gente tenta fazer tudo na nossa força, no nosso talento, confiado no nosso próprio braço. A gente tenta comprar o dom de Deus. E aí eu entendi. Deus interviu na vida do Arthur de uma maneira radical que eu nunca poderia planejar. Um dia ele foi visitar uma outra igreja. Já não ia na igreja, tinha uns 2 anos. E Jesus pegou ele. E eu vi diante dos meus olhos a transformação que Jesus faz na vida. Alguns temperamentos evidenciam mais o poder transformador do Evangelho. No caso, o Arthur. Esse ano, ele foi com a gente para Israel, depois de resistir a vários convites. Dessa vez, ele se convidou. Foi com a esposa. Ele se casou em abril. E pregou no Jardim da Tumba. E eu olhei para ele pregando e falei, posso aposentar. Que graça, que misericórdia. O que Deus faz na nossa vida, ninguém mais faz. Então eu quero te encorajar. Não se contente em viver uma vida religiosa. Seja apaixonada. Seja fervorosa. Seja radical, porque o amor é obediência. O amor é obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Palavras de Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, amar a Deus não é a gente erguer as mãos aqui cantando lindas canções de amor. Aliás, nós somos bem emocionais, porque os nossos cultos, as notas musicais que nós usamos, elas são propensas a estimular a nossa emoção. E eu não digo que isso é errado, porque elas podem ser um caminho de facilitação, os tons certos, as notas certas. Elas vão ser facilitadoras para a palavra ter livre acesso à sua alma, mas eu quero te dizer, isso não é suficiente para mudar a sua vida. Tem gente que vem
se emociona, canta, baba, chora, vem na frente, deita e continua vivendo aquela vida porca, aquela vida que não te tira da prática do pecado, e a gente justifica isso com: o Senhor me entende. Não, a graça do Senhor te capacita a viver em novidade de vida, a ser transformada de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, a se tornar uma referência de Jesus por onde você andar na vida comum. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer se derramar em você e através de você na vida ordinária. Você não precisa de ter um holofote em cima de você. Você não precisa das pessoas falando: o grande poder divino, como elas diziam. Talvez isso encheu tanto o coração de Simão o mágico, que ele não conseguia mais viver sem isso. Viciado na aprovação alheia, ele se ergueu contra o próprio Deus, querendo comprar o dom de Deus. E muitas vezes nós somos manipuladas pelo que vão pensar de nós. Abrace o propósito de Deus para a sua vida, minha irmã. Entre inteira. E entra para servir do jeito que Ele quer que você sirva. Não despreze as coisas pequenas e comuns do dia a dia. Não despreze a sua humanidade. Deixa Jesus te humanizar de novo. Nós estamos desumanizados pelo pecado. E Jesus quer nos humanizar de novo. O crente não é mais ríspido, não é mais rígido, não. O crente é mais amoroso. O crente é mais compassivo. O crente escuta e tenta realmente entrar no lugar do outro, ao invés de ficar jogando pedra. O outro está lidando com o pecado, você também está lidando com a sua língua grande, tem anos, não consegue dominar ela. Está querendo dominar o pecado do outro, não consegue dominar o seu. Ô, gente, eu não tenho mais tempo a perder com o pecado do outro, porque o meu está me tomando todo o meu tempo. Está me dando um trabalho ficar livre das minhas mazelas. Mas eu vou ali, dependente de Deus, e falo: Senhor, eu não estou dando conta mais de ser irada. Põe as suas duas mãos em mim, não solta não. E vai me ensinando essa história de ser manso e humilde de coração. O que eu estou querendo é descanso. Leve a sério a sua caminhada de fé. Deixa Deus te transformar na vida ordinária. Seja uma bênção na sua casa. Seja uma bênção cozinhando. Seja uma bênção beijando a boca do seu marido. Mas meu marido não é crente. Por isso que você tem que ser melhor esposa ainda. Porque você é. E Pedro nos instrui. Muitos maridos podem ser ganhos olhando o seu santo procedimento. E o seu santo procedimento não é falar com eles: vai entrar com essa cerveja aqui de novo. Eu conheço uma amiga, gente, eu vou contar essa experiência só para ilustrar o que Deus é capaz de fazer. Ela ia para Deus com o marido dela pela goela, né? Não fisicamente, mas espiritualmente. Oh, Deus, pega ele, mata ele, faz por ele. Oh, Deus, eu casei errado, Deus. Transforma esse homem, Senhor. Aí um dia ela estava orando e ela falou assim que ela orou para o braço dela e ela viu uma ferida enorme. Foi uma visão espiritual. Ela assustou assim, depois o braço voltou ao normal. Ela falou: o que é isso? Deus falou com ela assim: eu quero te curar primeiro. Aí ela teve aquela consciência que ela precisava de ser curada. E aí o Senhor começou, né, o nosso tete-a-tete com Deus. Sabe por que a gente lê a Bíblia? Para o Senhor nos alinhar com Ele, para a gente conhecer a Deus. Não é para, sabe, check. Fiz o meu devocional. Li a Bíblia toda em um ano. Olha como é que eu sou boa. Não, gente. A gente lê a Bíblia porque a gente precisa conhecer Deus. Porque é conhecendo Deus que a gente vai ser transformado. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Não vou dar spoiler da pregação da manhã. Mas o que eu quero te dizer é, nesse tete-a-tete com Deus, Ele vai te transformando. E foi isso que foi acontecendo na vida da Ana Lúcia. O marido dela gostava de uma branquinha e de uma cerveja. E aí, um dia o Espírito Santo falou com ela. E aí ela pegava, ele comprava cerveja, punha na coisa, ela abria tudo, jogava na pia. Aqui em casa, não. Santinha. Aí Deus falou com ela: você não vai jogar a cerveja fora. Ela obedeceu. Aí um dia ela estava lá na cozinha e o marido dela falou: ô Ana, abre uma cerveja aí para mim. Aí um amigo dele chegou. Ela pegou e foi lá no fogão.
fez umas iscas de carne ou de frango, não sei, que ele gostava muito com cebola, fez aquele tanto de tira-gosto, preparou a cerveja, os copos, o tira-gosto e desceu as escadas para a garagem. O marido olhou para ela, olhou para a bandeja, olhou para ela, olhou para o amigo. Que palhaçada é essa? Ela falou assim, você não gosta? Você não gosta? Eu fiz para você. Deixou a bandeja, saiu. Ele subiu. O amigo foi embora, ele subiu e falou assim, o que está acontecendo com você? Ela falou assim, não está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus está transformando a minha vida. Se você gosta disso, eu sou sua esposa, eu quero ser uma esposa melhor. Foi a última cerveja que entrou na casa dele. Se o Senhor tem coisas grandes para você, se Ele quer te levantar diante de uma multidão, se Ele vai fazer você, usar você ali ou aqui, é com Ele. Ele vai fazer. Eu nunca almejei estar aqui falando para vocês. Não foi isso que eu busquei. Eu até desprezei isso. Mas pela misericórdia e graça de Deus, Ele costuma usar as coisas que não são. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não despreze o poder de amar a Deus nas coisas ordinárias. E de servi-lo e adorá-lo na simplicidade do seu dia a dia. Não deixe que o seu coração seja corrompido como foi o coração de Simão o mágico. Seja como aquela igreja. Seja como Filipe. Ele tinha acabado de perder o amigo. Ele podia ter ficado lá em Jerusalém chorando a morte de Estevão. Mas ele viu, naquela morte, na dispersão das pessoas pela Judéia e por Samaria, a oportunidade de apresentar o Evangelho de Jesus em Samaria. E ele entrou na oportunidade. Entra na oportunidade. Cozinhando, limpando, ensinando, educando os seus filhinhos. Você não precisa de temer a ideologia de gênero, não. Se você discipular os seus filhos, discipule as suas crianças. Os meninos com 5 anos no Oriente Médio sabem o Corão de cor. E você está entregando os seus filhos para os tablets. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. Discipula os seus filhos. E mais do que discipular os seus filhos ensinando no caminho, gere os seus filhos com os joelhos, para que eles tenham um novo nascimento. Porque Deus não tem netos. Nossos filhos, mesmo criados na igreja, e eu estou falando de causa, eles precisam de ser gerados espiritualmente. Ore pelos seus filhos e clame ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, como um dia o Senhor revelou Jesus a mim, revela Jesus aos meus filhos. Depois que eles crerem, Senhor, batiza os meus filhos no Espírito Santo. Depois que eles forem batizados no Espírito Santo, Senhor, batiza os meus filhos no teu amor, que eles amem o próximo como são amados pelo Senhor. E a oração só acaba o dia que a gente for promovido. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar. De coração, de palavras e de obras. Que essa tríade seja alinhada na nossa vida. E que a gente ame o Senhor na vida ordinária, na simplicidade. Indo de caminho, conversando ao telefone, esperando o salmão sair, ou preparando o salmão para alguém. Visitando, abraçando, acolhendo, aconselhando, ou simplesmente chorando junto num dia difícil. O Senhor quer fazer de nós ferramentas úteis, capacitadas pela sua graça, para sermos agentes da graça. E a graça, ela alcança o que não merece.
Não foi pela nossa dignidade que fomos alcançados. Não foi pelo nosso bom procedimento ou pelas roupas que vestimos. Não foi pelo nosso padrão moral. Foi pela graça. Favor que nós não merecíamos. E essa graça nos capacita a vencermos as nossas debilidades. Ela é uma força capacitadora. Ela te empodera para levar um outro nível de vida. Então para de falar, eu não consigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso fofocar menos. Começa com menos, até que a fofoca seja extirpada da sua vida. Vai dando seus passos de fé. Vai deixando essa graça capacitadora te transformar nos seus relacionamentos, na maneira como você cuida, nas suas funções, no seu trabalho, na escola, na universidade. Deixa a graça te capacitar. E seja uma agente transportadora da graça. Que a mesma graça que te alcançou, te preenche e transborde. Te preenche e transborde. Te preenche e transborde. O Senhor te perdoa? Perdoe. O Senhor te escuta? Escute. O Senhor te abraça? Abrace. O Senhor insiste? Insista. O Senhor não desiste? Não desista. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não pare de clamar. O que recebemos é para transbordar. Mas não para a nossa própria glória. Mas para apontar para aquele que nos redimiu e transformou. Não mais presos à aprovação ou à carência de poder como Simão o mágico, mas intrépidos, ousados e agindo na oportunidade, como Filipe, como Pedro, como João, que em face da perseguição e da morte de seu amigo Estevão, transbordaram. Que Deus ajude o Brasil. Que Deus ajude a igreja a sermos agentes de graça nesses dias difíceis. Ó Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Grande e poderoso é o Senhor. Nós somos teus filhos e filhas, e essa é a nossa maior alegria, Senhor. Nos ajuda a desfrutar dessa alegria, Senhor. E não apenas da alegria, mas das responsabilidades. Queremos assumir, Senhor, os nossos postos de filhos de Deus, pois a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vem, Senhor. Derrama-te em nós e através de nós. Em dias fáceis e em dias difíceis, que o Senhor seja glorificado. Em cima das plataformas, nas reuniões das igrejas e na vida ordinária, na vida comum, que sejamos agentes da tua graça, misericordiosos, bondosos, compassivos, não ostentando, mas repartindo. Ajuda-nos, ó Deus, que a tua graça que nos empodera para vivermos a vida abundante que Jesus conquistou para nós, nos alcance, passe por nós e transborde. Que o seu nome seja conhecido entre as nações da terra. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de amanhã, não, de cada dia, nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus abençoe vocês.